gente, é um prazer estar aqui. Eu vou ser mediadora hoje e eu quero que vocês deem as boas-vindas aos nossos painelistas que vão falar sobre a atuação da REURB no estado do Rio Grande do Sul. Rafael Bazani Barros, secretário de Planejamento de Gramado, por favor, sente aqui. Seja muito bem-vindo ao palco da SDM. Querida procuradora do município de Novo Hamburgo, Giovana Federizi. Eu pulei o secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Santa Maria, Wagner Bittencourt. Por favor, sente aqui. Seja bem-vindo. Adriano Bressan, secretário municipal de Urbanismo de Caxias do Sul. Ele chega mais tarde porque ele pegou um engarrafamento. Diane Malabarba, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Malabarba. Certo, acertei. Seja bem-vinda. Então deixamos a última cadeira para o secretário de Caxias que está na estrada do nosso Rio Grande do Sul. Bom, eu começo apresentando o nosso primeiro painelista, que tem 20 minutos para falar. E não tem apresentação, né? Tem apresentação? Vamos ver a apresentação. Enquanto eu apresento, a Vivi querida vai passar a apresentação. Rafael Bazani Barros é arquiteto e urbanista pela Univase e atualmente exerce o cargo de secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Parcerias Estratégicas de Gramado. À frente da secretaria, sua gestão tem se destacado pelo compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a preservação da identidade arquitetônica local, enfrentando os desafios de uma cidade turística em constante transformação, com responsabilidade e visão de futuro. O tema da palestra do secretário Rafael é delimitação das áreas de interesse social no plano diretor de Gramado como instrumento estratégico para a REURB. Com a palavra, secretário Rafael. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a escola pelo convite, agradecer a Valesca, parceira de Gramado há alguns anos, né, doutora? A gente tem feito um trabalho muito interessante e colhido frutos lá na cidade. Vou falar então um pouco para vocês, né, do instrumento dentro do plano diretor, que são as áreas de intervenção áreas especiais de intervenção, que no plano diretor existem várias, e uma delas são as áreas de interesse social. Bom, o primeiro slide aqui a gente colocou esse título, né, o que é Gramado, né? Gramado é uma cidade conhecida pela maioria de vocês, como uma cidade turística, mas a maioria das pessoas conhecem só um lado de Gramado, né? Então, é uma cidade de destaque no cenário do turismo nacional, segundo destino turístico mais importante do Brasil, primeiro destino turístico mais importante do Rio Grande do Sul. Uma cidade com 40 mil habitantes, né? A gente viu cases ontem e hoje provavelmente de cidades maiores, que temos proporcionalmente, né, os problemas ampliados, mas Gramado também tem problemas com a questão da habitação. A gente tem o pico de visitação de turistas foi em 2023, que foram 8 milhões de turistas, é uma cidade de 40 mil habitantes que recebe esse fluxo. 86% de Gramado relacionado com o turismo, né, o valor adicional bruto. E Gramado tem uma peculiaridade que todo dia, na média anual, ela chega a 100 mil habitantes. A gente está colocando os 40 mil habitantes, os moradores, os turistas e as pessoas que vêm trabalhar em Gramado, que moram nas cidades da região, né? E é uma cidade que hoje, no setor hoteleiro, conta com 25 mil leitos e agregado a isso mais 15 mil leitos de aluguéis de temporada, que é do Minibi e outras plataformas, né? Então, uma cidade com 40 mil habitantes e que tem aproximadamente 40 mil leitos, né? O crescimento populacional da cidade nos últimos 10 anos ele é exponencial, né? Foram basicamente 2,4% de crescimento anual, enquanto o Rio Grande do Sul em 10 anos teve 1,77%.
E esse crescimento, né, desse fluxo de população, né, aliado ao fluxo turístico, tem gerado alguns problemas de infraestrutura na cidade. Um dos problemas é o déficit habitacional. E a gente, além disso, teve os impactos causados da pandemia e os impactos causados dos eventos climáticos, diferente da região do Vale do Taquari, aqui da região metropolitana, que os impactos dos eventos climáticos foram as enchentes, né? Em Gramado a gente teve movimentação de massa de grandes proporções, tivemos vários bairros desalojados, momentaneamente, um bairro que foi uma parte de um bairro que foi totalmente desalojado e o município fez a indenização das famílias. E hoje o município busca, através da Defesa Civil Nacional, recursos para investimento, para recuperação dessas áreas e mitigação desses problemas. Bom, aliado à questão dos problemas de déficit habitacional, a gente também tem déficit de problemas, né, na infraestrutura em geral, principalmente na questão de mobilidade. E o déficit habitacional de Gramado, ele passa também pela valorização extrema da terra, né, o foco do setor de construção civil em Gramado, ele é basicamente um foco de segunda e terceira residência, então o custo da terra ele é muito alto e os empreendedores, eles trabalham basicamente então para esse mercado e existe muito pouco investimento no mercado de habitação popular, né? E o crescimento dos aluguéis de temporada também contribui para esse déficit habitacional. Pois bem, Gramado é uma cidade que conta com um plano diretor desde 1975 e todos os planos diretores posteriores eles acabaram sendo feitos de forma interna pelos próprios órgãos da prefeitura. E em 2018, a prefeitura de Gramado então contratou uma assessoria externa com o objetivo de ajustar o plano diretor. E essa assessoria externa então ela trouxe um novo olhar sobre o planejamento urbano e um novo sistema de planejamento, né? Então Gramado trabalhou com um sistema, primeiro aprovou uma agenda estratégica, com um horizonte de 20 anos de planejamento territorial, definindo estratégias e articulando entre si, embasando os planos futuros. E desse sistema de planejamento, então, a gente tem essas 6 estratégias que estão no slide. Então, primeiro é a aprovação da própria agenda estratégica. Uma segunda estratégia já está aprovada também é o plano de mobilidade. Depois eu passo para a estratégia 5, que foi o novo plano diretor, aprovado em 2022. E desse plano diretor, né, a gente tem a estratégia 6, que são grandes projetos que estão hoje sendo desenvolvidos, né? Então, dentro do plano diretor, aprovado em 2022, em novembro de 2022, a gente tem uma inovação, né? Esse plano diretor, eu costumo dizer que ele não é simplesmente um plano regulador, como eram os outros planos diretores em Gramado, mas ele é um plano, ele é um plano além disso, né? Então, a gente tem no plano diretor, além do mapa de zoneamento básico, né, a gente tem essas áreas especiais de intervenção, que são áreas de interesse cultural, áreas de interesse paisagístico e ambiental, e também as áreas de interesse social. Então, o nosso plano diretor ele definiu 2 áreas de interesse social, as AIS1, que são áreas voltadas para a regularização fundiária dos núcleos urbanos informais existentes. Como disse a doutora Valesca ontem, né, a territorialização da questão é explicitada no plano diretor, né, e o plano diretor traz as regras para essa regularização, e que são as que estão no mapa em azul. Tá? E a gente tem também as AIS2, que são destinadas à produção de novas moradias de interesse social, com regras urbanísticas específicas, né? Então, como eu disse, a gente tem um mercado imobiliário forte, um custo da terra alto, e a gente ainda está trabalhando
ajustando essas regras e tentando provar mecanismos para que isso realmente se efetive, né? Então, uma outra questão que eu acho que também foi inovadora do plano diretor de Gramado, desse plano diretor, é que a gente não definiu uma zona especial de interesse social, né? Então, as zonas, elas estão no mapa, nas manchas vermelhas, essas zonas, as AIS2, que são para a produção de novas moradias, elas estão espalhadas pelo território do município e sempre próximas a áreas já consolidadas, que tem já toda a infraestrutura de serviços. Então, evitando, né, a gente evitou com essa ação de ter uma zona especial de interesse social, geralmente como eram os planos passados, né, apartado da zona urbana já consolidada. Então, as AIS2 são, como eu falei, são áreas para a produção de novas moradias, com um regime mais permissivo, buscando atrair o setor privado, devido ao alto custo da terra. O município possui um loteamento público pronto, que é um processo de 20 anos e que ele nunca chegou a ser finalizado com a devida ocupação dos lotes, né? É um processo que iniciou no início dos anos 2000, ele está todo instalado, a infraestrutura está pronta e a gente tem um imbróglio jurídico e técnico que hoje a gente está tentando desfazer isso e com um novo olhar em relação à produção de moradia popular. Esse loteamento ele foi construído com um olhar hoje defasado, né? É um loteamento de 153 lotes pequenos, com o objetivo da construção de casas unifamiliares. E hoje a gente está trabalhando nesse processo para transformar essa área toda numa área plurifamiliar. O plano diretor, na época, os planos anteriores, eles definiam essa área apenas como uso unifamiliar, né? E hoje o plano diretor já permite um multiuso, né, nessa área. Então o município está iniciando um trabalho para tentar deslanchar esse projeto com o objetivo de alcançar aproximadamente 600 unidades, colocando serviços, colocando área comercial também, para que a gente não tenha simplesmente um loteamento unifamiliar apartado, e sim uma área com multiuso. E a ideia é através de uma PPP, a ideia é através de uma PPP. E as áreas de regularização fundiária, né? São 24 núcleos. Ontem meus colegas apresentaram aqui 3 casos, né? Então, os núcleos apresentam realidades muito distintas. A gente tem uma característica em Gramado desses núcleos informais, que a gente não tem áreas de invasão. Quando a gente visitou o loteamento Carazal, que é um loteamento que ele já está implantado, que é esse loteamento do município, que eu acabei de dizer, a doutora Valesca se espantou, né? Porque se fosse em qualquer outro município, aquela área já estaria invadida, né? Então é uma área com a infraestrutura toda colocada. O proibitório funciona. Parabéns! Então, a gente tem uma característica desses núcleos que é a figura do loteador irregular, né? Então, toda essa pressão que o turismo causa em Gramado e esse déficit na habitação acaba levando que as pessoas procuram uma área para morar e tem um loteador e acaba, né, de forma irregular montando seu loteamento. Então, e essas realidades, elas são muito diferentes, né? O contexto também são muito diferentes de cada um dos loteamentos. Outra característica que a doutora também ontem colocou, né, que a regularização fundiária chega depois da infraestrutura, também é algo curioso, né? Então, após a aprovação do plano diretor, vários dessas áreas existem a ação civil pública, em alguns municípios é réu junto com o loteador e outras não. E o município fez um pacto com o Ministério Público com o objetivo de organizar e de levar a cabo então, essas regularizações. E nós contratamos uma assessoria jurídica que tem nos assessorado. E basicamente o objetivo dessa assessoria, né,
e assessorar através da equipe multidisciplinar, que não é uma assessoria só de direito, né? A assessoria presta essa consultoria para a gente também na área de arquitetura e urbanismo. Então, é uma equipe multidisciplinar para a implementação das áreas de interesse social definidas no plano diretor, né? Então, o primeiro objetivo seria então compilar os estudos de caso, né, as ferramentas de produção de habitação popular. Então, esse trabalho ele não está vinculado só às áreas de interesse social 1, que são as áreas para regularização, mas também as áreas de interesse social 2, que é para a produção de nova habitação, né? Então, a equipe fez todo um trabalho, trazendo cases do mundo inteiro, os cases do Brasil também, para a gente entender quais dessas ferramentas caberiam para a nossa realidade de Gramado, né? A gente quer, a ideia que nossa ideia é ultrapassar aquela noção do Estado fazer produzir a habitação e entregar, né, para quem precisa. A questão de habitação popular, habitação social, de vulnerabilidade é outra coisa, né? Outro objetivo é estruturar a política municipal de REURB com metodologia própria e organizar os fluxos, né? Também analisar os casos dos loteamentos clandestinos e orientar a melhor forma, a melhor ferramenta jurídica para a regularização dos casos que não está de REURB. Então, a gente, são 24 casos, eles são amplos, um é totalmente diferente do outro. Então, um dos objetivos também dessa contratação é isso, né? Apoiar tecnicamente as secretarias, né? E a gente teve no contrato a execução de um projeto piloto, que foi desde os diagnósticos iniciais até a entrega das matrículas, que foi um dos casos apresentados ontem, que foi o Metil PVC. Bom, como conclusões e perspectivas, né? A gente percebe nesse processo todo a importância da articulação com os diversos atores, né? O Executivo Municipal, o Registro de Imóveis, o Ministério Público, as comunidades, né? No início a gente tinha uma relação um pouco conflituosa com o Registro de Imóveis, mas que com o tempo a gente conseguiu abrandar isso e se entender. O Gramado reconhece, né, que não basta ser referência no turismo, mas precisa também ser uma cidade boa para viver. O enfrentamento desse déficit habitacional e formalidade exige planejamento, decisão política e ação. Eu acho que a ação era algo que faltava um pouco. Eu estou como secretário de planejamento desde de 2021 e a Secretaria de Planejamento em Gramado foi vista durante muito tempo como uma secretaria carimbadora de projeto privado e a gente está tentando mudar essa figura para realmente fazer o planejamento da cidade. PDDI, né, aprovado em 2022, e as AIS, elas representam um novo ciclo nessa forma, nesse olhar de urbanismo, né? E a REURB, né, caminha para ser uma estratégia de estruturação urbana também. E, bom, para finalizar, eu queria só dizer uma frase de um colega meu, que é o secretário de turismo, né, que eu coloquei ali, né, que existe cidade além do destino turístico, né? Então, é uma frase que ele falou numa entrevista para uma revista de turismo, né, porque, como eu mostrei os dados anteriores, em relação ao número a pressão turística e ao número de leitos, né, a gente, uma decisão do município, a gente fez uma moratória e até o final do ano o Gramado não está aceitando mais projetos hoteleiros, né, e isso gera, né, toda uma discussão. A aceitação da comunidade foi muito boa, mas geram questionamentos, né, e aí essa frase eu achei muito impactante, que foi do secretário de turismo, né, existe uma cidade além do destino. Agradeço vocês. Eu queria agradecer mais uma vez a doutora Vanessa. A doutora Vanessa chegou na nossa vida em Gramado na época das discussões do plano diretor e que ela foi contratada pela Câmara de Vereadores por uma sugestão do Ministério Público, né, para fazer uma avaliação do plano diretor, Câmara de Vereadores da oposição. Mas logo a gente teve um bom entendimento e trabalhamos muito e o plano diretor foi para frente, né, doutor?
E hoje a doutora trabalha, além desse processo da REURB, também está na equipe que está trabalhando um projeto urbanístico de uma área de expansão urbana da nova centralidade. E só quero agradecer. E é um prazer estar aprendendo com a senhora todos os dias. Obrigado. Que ontem aqui eu vejo que esse apreço pela doutora não é só da gente, é de vários municípios em geral, e que sinceramente me gerou, né, um pouco de ciúmes. Muito bom, secretário Rafael, muito obrigada pela sua fala, e é verdade, todos ficam muito enciumados da capacidade dela de pacificar. Ela é uma procuradora do município que consegue pacificar. E essa é uma das habilidades que nós vamos ter que desenvolver, né? A pacificação. E muito boa a sua fala, foi muito interessante ver que quando a cidade assume o seu papel de integrar as áreas, ela muda, né? E eu amei a frase, existe uma cidade além do destino turístico. Então, para quem chegou agora, bom dia a todos, meu nome é Sinara, eu sou moderadora deste painel. Hoje tenho a honra de ter escutado aqui o secretário Rafael de Gramado, com a experiência de Gramado. E obrigada, Vanesca, por ter me colocado aqui. Eu sempre aprendo muito quando a Vanesca me chama para fazer alguma coisa, é aprendizado verdadeiro, e é verdade, ela incentiva todos a crescer e a trabalharem juntos. Isso é o mais importante. Parabéns e obrigada mais uma vez pela sua fala, pela sua visita à Escola Superior de Direito Municipal. Bom, vamos para o segundo painel. Temos 20 minutos com o secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Santa Maria. Santa Maria da Boca do Monte, maravilhosa. Eu quero saber quem já foi a Gramado. Quem não foi a Gramado, eu acho. Quem não foi a Gramado? Quem não foi a Gramado? Pode me levantar a mão? Ninguém. Não foi a Gramado. Uma pessoa só não foi a Gramado. De Recife já foi a Gramado, com certeza. Eu morei no Norte e Nordeste, todo mundo conhece Gramado, gente. Impressionante. Chego lá e disse, você é de Porto Alegre? Eu passei por Porto Alegre para Gramado. Bom, vamos para Santa Maria. Secretário, deixa eu lhe apresentar, servidores públicos, secretário de Habitação e Regularização Fundiária e gestor de habitação no município de Santa Maria nos últimos 12 anos. É sério isso, secretário? Por favor, a palavra é sua. Muito sério. Bom dia a todos vocês. Um prazer imenso estar participando mais um curso aqui na STM. Não estou copiando ninguém, muito obrigado pelo convite, doutora Vanesca, a senhora é sensacional mesmo. Eu não estou copiando, lembrando que as pessoas chegaram antes de mim na fala. Muito obrigado, doutora, a senhora sim é uma inspiradora, uma mentora das nossas atividades. Sigo lhe acompanhando, admirando o seu trabalho e obrigado por oportunizar a todos nós um espaço. A escola está de parabéns, essa reforma ficou maravilhosa, o ambiente está incrível, sensacional estar com vocês aqui nesta manhã. Muito bem, sou sim secretário de Habitação de Santa Maria há 12 anos, sou servidor público, tenho 16 anos de prefeitura, sou um entusiasta da matéria regularização fundiária, gosto muito, tenho muita coisa a falar sobre REURB. Santa Maria vou passar a imagem, depois eu volto ali. Para quem não conhece Santa Maria, o coração de Rio Grande, é essa imagem que vocês estão enxergando. A gente não sabe onde é que começa e nem onde termina. Vocês estão enxergando ela ali? É mais ou menos isso. Uma cidade maravilhosa de se morar. Eu amo Santa Maria, sou nativo de Santa Maria. Santa Maria é uma cidade pujante, cidade crescente, é o coração do estado do Rio Grande do Sul. Santa Maria nasceu há 167 anos atrás, na Rua do Acampamento. Quem conhece Santa Maria aqui? Levanta a mão. Santa Maria nasceu, você sabia que Santa Maria nasceu na Rua do Acampamento? Sim. Pois bem, levou muito a sério. Se acamparam a vida inteira. A cidade faltou esse planejamento, faltou obedecer à legislação, faltou entender que ela cresceria, que o Estado passaria por ela. E então nós temos um cenário assim que, falando urbanisticamente, ele não é um cenário mais bonito, não soube ser aproveitado o nosso território, a nossa topografia, diferentemente
de Gramado, Caxias, que eu vi o pessoal comentando, ela, naquilo que era favorável, se tornou desfavorável. E hoje, falar de regularização fundiária, eu que sou um entusiasta da matéria, eu posso dizer para vocês, é lindo falar de regularização fundiária, lógico que é, porque o objetivo final em garantir o direito à moradia através da propriedade, do ordenamento urbanístico, territorial, a questão do direito à cidade sendo colocado na prática, à prova, é sensacional. Mas falar de regularização fundiária, e agora eu falo para municípios, é falar de que você deixou de fazer o dever de casa. Você deixou de planejar, você deixou de implantar, você não fiscalizou, e o remédio para essa nossa desatenção chama-se REURB. E aí, por isso que começamos em Santa Maria, quando eu assumi a Secretaria em 2013, começamos com a legislação da 11977, alguns processos de REURB, muitas ACPs, município condenado, execuções, sentenças, e assim, como se faz? Como que eu cumpro? Como é que eu desenrolo esse problema que está posto na minha mesa? E aí começamos a trabalhar este processo de regularização fundiária de forma muito com medo, com receio da 11977, esbarrávamos em muitas situações. Doutor André, aqui conversávamos ontem com a nossa aproximação com o Ministério Público. O Ministério Público, na época, batendo muito forte em Santa Maria, muito forte. Comentava o nosso ex-promotor, ele batia muito forte. E era engraçado, doutor André, que eu pegava os despachos dos autos e vinha o doutor Maurício ali, ó, assim, ó, devido à inércia do município, aquilo me batia forte, assim, o município não consegue fazer, doutor Maurício. Nós não estamos conseguindo fazer. E daí quando pegava e virava os autos, assim, estava escrito a caneta ali, ó, aquela bique azul forte, assim, ó, devido à inércia do município, município inerte durante 10 anos, Jesus, eu não consigo fazer. Não é que eu não queira fazer. E aí, com isso, nós começamos esse processo de regularização fundiária e acompanhamos todas as movimentações a nível de... Não consigo voltar para a primeira? A nível de estudos, acompanhamos a movimentação do cenário nacional, medida provisória, sancionada 13465, já enxergávamos, doutor Filomeno, professor querido, já enxergávamos uma luz no fim do túnel e nos mergulhamos na 13465 enquanto município para fomentar a regularização fundiária. E desde então nós estamos avançando muito. E eu preciso saber, assim, eu falo mais para municípios aqui, né? Então a maioria do pessoal é município. Sim? E então os problemas de vocês são os nossos problemas em comum. E com isso nós começamos a trabalhar em Santa Maria. Estes são os nossos números hoje. Santa Maria regularizou nos últimos 8 anos. Por que os últimos 8 anos? Porque os 4 anos anteriores o próprio cartório de registro de imóveis não fazia a classificação das matrículas de REURB. Abria matrícula e era matrícula. E dos 8 anos para cá, nós já chegamos a essa margem, já estamos com mais de 13.200 matrículas provenientes, oriundas de processos de regularização fundiária, tanto S quanto E. Regularizamos 114 núcleos. Estamos hoje na Secretaria de Habitação com 43 núcleos em andamento, isso perfila cerca de 2.119 lotes, e 76 núcleos mapeados, notificações emitidas aos moradores. Quero voltar aqui, ó. O que é isso? Nós começamos a fazer o processo de regularização fundiária pelo começo. Eu precisava enxergar, atualizar a nossa cartografia. No município de Santa Maria, nós possuímos um Instituto de Planejamento, Secretarias de Planejamento, possuímos um geocadastro, mas a nossa cartografia ela era muito precária. Então nós tínhamos loteamentos, desmembramentos, todo tipo de empreendimento aprovado, mas não conhecíamos direito aquilo que existia nos nossos arquivos. Uma situação muito ruim que eu identifiquei foi o quê? Falta de fiscalização. Porque o camarada ele aprovava o loteamento com as suas vias, com seus lotes definidos, com as suas quadras, e dava prosseguimento na venda clandestina e irregular. E isso foi aumentando muito o nosso cenário da irregularidade. Por isso que nós chegamos àquele cenário horrível que eu mostrei naquele primeiro momento ali. Quando eu comecei a atualizar essa cartografia, eu pensei o seguinte: eu preciso de um fiscal. E aí eu coloquei um fiscal na minha equipe. Então eu tenho hoje na Secretaria de Habitação um fiscal.
E trabalhei fortemente, conjuntamente com outros fiscais. Tudo aquilo que a pessoa chegava para nós e pedia uma abertura de vala e eu não encontrava dentro da aprovação, dentro do loteamento aprovado, eu já ligava ali uma bandeirinha vermelha nela. Por quê? Porque eu ia a fundo para saber por que esse camarada está me procurando, por que a expansão de rede chegou lá, mas ele não tem acesso ao serviço, não consegue se conectar ao serviço. E insistimos nesse processo, conseguimos mudar um pouco da mentalidade dentro de alguns colegas, dentro da prefeitura, e massificamos fiscalização. Fiscalização em que sentido? Você não tem a matrícula do imóvel, por quê? E ela não é uma fiscalização no sentido de taxar, de multar, de onerar a pessoa, não. Era uma fiscalização no sentido de educar, de garantir a pessoa. E aí começamos diversas falas, professora. Questão bem cultural, bem pedagógica, mesmo assim, olha, não, mas eu só preciso da água, a pessoa nos falava no atendimento. Não, mas eu quero ter garantia a propriedade do imóvel. Eu quero garantir que tu tenha o serviço adequado, não aquela manga de qualquer jeito atravessando na rua, não aquela expansão de rede que você está buscando. Logicamente que comprei muitas brigas, enquanto secretário de município, muitas brigas. Primeiras brigas foram com quem? As concessionárias. Ah, mas a RGE, porque a S-Sul na época, porque a Corsan são nossos amigos. Não. Eles querem te vender. Eles não têm regularização, eles têm fatura na mão. Se você, doutor, ligar para a RGE e fazer um pedido, coloca água, lá em Santa Maria não acontece mais isso. Lá em Santa Maria não acontece mais. O camarada no outro dia estava com o caminhão lá, expandindo a rede, colocando por quê? Poste no meio da rua, poste fora de passeio, poste em qualquer lugar, porque tem que levar luz para a pessoa, tem que levar água para a pessoa e a fatura junto, né? Isso nunca se fala. E começamos a bater fortemente nessa questão. Nem um palmo a mais de rede, nem um palmo a mais de serviços sem a anuência do município. E conseguimos dar uma freada. Santa Maria chegou a ser capa de jornal, a capital das invasões. E nós conseguimos mudar isso. Conseguimos entrar com muitos interditos, doutor. Conseguimos entrar com muitas reiterações de posse, num cenário que era possível. Hoje não se é mais possível trabalhar uma reintegração de posse. Hoje nós já, com a 13465, nós começamos a fomentar muitos processos de regularização, como eu estava falando. Mas essas questões, assim, para os municípios, para se aplicar a REURB, por que nós chegamos a esses números? Porque nós tivemos que trabalhar muito a questão de fiscalização territorial. Nós batemos muito forte nesse sentido de não promover o crescimento desordenado na cidade. Porque quanto mais eu fomentava, mais se fomenta estes serviços, maior é a nossa desorganização urbana, maior é o nosso caos urbanístico. E com isso, foi proveitoso. Foi difícil no primeiro momento? Foi. Mas começamos a derrubar essas barreiras, começamos a entender que o processo estava dando certo, as pessoas estavam sentindo a regularização fundiária. Por quê? Se ela não sente a regularização fundiária, ela não entra no processo. Eu ontem escutava alguns participantes falando, X pessoas participaram e nem tanto. Bem normal, bem normal. Nós instauramos muitos processos lá em Santa Maria que a adesão é pequena, mas depois ela aumenta. Por quê? Porque se trabalha esse processo, já trabalhamos muito. Dentro desses 76 núcleos onde eu parei, por que eu voltei nele? Essas 76 núcleos que estão mapeados e as notificações foram emitidas, são núcleos que eu não estou trabalhando. São núcleos que estão além da nossa mesa de trabalho hoje. Hoje, esses 76 núcleos são que é o prolongamento da Vila Toneto, é o prolongamento da Vila Operário, é o prolongamento do outro parcelamento de solo que nós identificamos e fomos investindo pesado em ferramentas. E aí agora falar aos municípios, que é importante, o nosso exemplo lá de Santa Maria, que bom que estamos podendo servir de exemplo, investir em capacidade técnica, em meios. Hoje as nossas operadoras, eu tenho uma equipe formada por 3 arquitetas, elas trabalham com os melhores equipamentos do mercado hoje. Estações de trabalho, que cada estação de trabalho eu gastei cerca de 40 mil reais. Cada uma. Investimento, corretíssimo. AutoCAD, perfeito. Achei excelente a colocação. Eu também uso por um lapso, agora acabei falando o gasto. Um investimento em equipamento. Por quê? Porque elas precisam trabalhar e ter essa resposta. As empresas que se habilitam lá, José, estava conversando hoje contigo, para os processos de REURB, eu comentei com o José, eu tiro o sangue das empresas.
porque vai fazer o aerofotolevantamento quantas vezes for necessário. Se o técnico entendeu que não está claro, faz de novo, me apresenta. Entra como correção, doutor Simão. Entra como correção. O levantamento topográfico não está batendo com o teu levantamento, vamos ter que refazer. Não, mas a gente ajusta. Vamos ter que refazer. Por quê? Porque gera trabalho, gera custo. Uma retificação de matrícula em Santa Maria ela tem custo. Eu acredito que na cidade de vocês também tem custo. Então, se eu tiver que gravar um instrumento e ele saiu de forma equivocada, é erro, é gasto, é investimento, aí é gasto. Aí não seria um investimento. Aí seria um gasto da pessoa. Então, por isso, a gente acabou investindo muito nesse processo para poder enxergar o nosso problema. E é necessário enxergar o problema. Como chegamos a esses números? Nossa, ficou pequeno. Fortalecimento institucional, capacitação técnica para regularização fundiária. Criação de uma equipe técnica. Ali constou, a minha equipe colocou ali apenas arquitetos, urbanistas e assistentes sociais. Nós temos pessoas do direito, nós temos estagiários que trabalham conosco. A Secretaria de Habitação de Santa Maria hoje, eu tenho cerca de 29 pessoas trabalhando diretamente em regularização fundiária. Nós não temos nenhuma outra função em Santa Maria. A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária é apenas regularização fundiária. A gente faz atendimento para a política de habitação para quem ela precisa, que é o nosso público. O nosso público, ele nos busca lá para saber ou de provimento habitacional ou regularização fundiária. Muitas vezes ele chega para o provimento habitacional e acaba sendo educado, instruído como proceder um processo de REURB. Parcerias estratégicas, né? Esta questão tem sido muito comentada entre os demais participantes. Se nós não tivermos uma boa comunicação com o Cartório de Registro de Imóveis, com o Ministério Público, Câmara de Vereadores, isso não vai acontecer. A gente não vai conseguir avançar no processo de regularização fundiária. Por quê? Porque vai travar. E quando trava, quando para, não é uma semana, é meses para a gente retomar esse processo. Lá em Santa Maria iniciamos essa boa comunicação com o Ministério Público, temos um trânsito sensacional com a instituição. O Cartório de Registro de Imóveis, eu não vou mentir para vocês, no início foi a coisa mais horrível. No início foi um terror. No início era briga, era discussão, era demais. Teve um momento com um oficial registrador em Santa Maria que nós fomos parar no fórum. Não tinha condições de avançar, não tínhamos condições mais de conversa. E daí depois o oficial registrador me procurou, secretário, não precisava tanto. E eu dentro de mim assim, ó, precisava sim, porque você não estava facilitando. Essa comunicação melhorou muito. E hoje eu posso dizer assim, que o Cartório de Registro de Imóveis em Santa Maria trabalha para a regularização fundiária. Eles têm total atenção, nós temos uma comunicação direta, entrou o processo via protocolo, manda um WhatsApp, de tarde estão analisando, em menos dos 30 dias eles estão muitas vezes qualificando e já entra registro. Então isso, mas dentro dos municípios é interessante falar, a gente tem que usar alguns termos, né? Aqui, o combinado não dói. Combinado não dói. Se tu chegar e combinar com o cartório, ele vai entender. Se você chegar com o cartório e combinar, ele vai entender. Eu muitas vezes cheguei para o cartório, o professor e falava assim, tudo bem, doutor, tudo bem, tá? Eu compreendi. Como é que o senhor quer ler? Era o que ele queria. Ele queria ler diferente que eu estava. E eu, muito sisudo, muito firme, muitas vezes escrevia de um jeito, mas ele queria ler de outra forma. Então o senhor me mostra como é que o senhor quer ler. E quando ele me falava, eu gostaria de que fosse dessa forma, e eu, opa, não tem problema nenhum isso, está tudo certo, vai. E foi. Não aconteceu mais. Nunca mais tive que perguntar para ele como é que o senhor quer ler. Agora vai, agora foi, chega e vai. Então é importante essa comunicação. Participação, Câmara de Vereadores. Os meus maiores vendedores de regularização fundiária chamam-se vereadores. Você sabia disso ou não? Vocês, municípios, quer vender regularização fundiária, chama o vereador, conversa com o vereador. Em Santa Maria eu tive um vereador que foi cassado, doutor André, num parcelamento de solo clandestino. Finado já, faleceu o vereador. O vereador foi cassado. O que aconteceu com os demais vereadores? Opa, esse território é complicado, mexer nessa área dá problema. Então eles andam nas comunidades e o WhatsApp começa. Final de semana é certo, vereador na rua, o WhatsApp pega. Manda a localização, secretário, e essa área já está irregularizada, a pessoa não participou da regularização, essa área cabe em regularização.
Não vai nessa área, vereador. Essa área aí tem um problema muito grave. Não promete nada. Aí o senhor vai estar se enrolando num fio desencapado. Eu falo bem assim, o vereador gosta de entender dessa forma. Vai tomar um choque logo mais. Então, assim, os maiores vereadores de REURB que eu tenho em Santa Maria são os vereadores. Eles levam regularização fundiária e a prefeitura acaba trabalhando conjuntamente. Participação das lideranças comunitárias, não preciso nem dizer, né? E ontem nós tivemos 2 grandes exemplos bem interessantes. Tem uma frase aqui que eu acho muito bacana. Planejamento, né? Que é a nossa questão inicial. Eu deveria estar mais no começo dessa tela. Para não incorrer em erros, quem promover a REURB deve percorrer todo o histórico do município, até chegar aos limites do presente, para compreender os equívocos e omissões do passado, para só então, a partir dessa fronteira, como o futuro, cumprir de forma gradual todo o ordenamento pátrio vigente, seguindo a sustentabilidade em todas as suas dimensões. Quem escreveu esta frase, talvez alguns de vocês conheçam, Dr. Paulo Locatelli. Acho ele sensacional, uma excelente comunicação, uma pessoa que escreve muito, tem um livro muito sensacional sobre regularização fundiária e sustentabilidade em áreas de preservação permanente. Alguém conhece? Quem não conhece, sugiro a compra. Interessante demais o livro. Me ajudou em muitas devolutivas de cartório e processos. Bem interessante. Atualização da cartografia, que eu já comentei com vocês. Controle e monitoramento dos processos. Começo, meio e fim. Eu acompanho o começo, o meio e fim de todos os processos. Por quê? Porque a REURB, quando a pessoa entra na REURB, nós estamos falando aqui principalmente de REURB-S. Os moradores eles são desacreditados do processo. Muitas pessoas venderam promessas e não cumpriram. E quando falta na resposta que ele te pede, levanta a antena da descredibilidade novamente. Então eu, enquanto gestor de habitação, eu sei todos os processos que estão em andamento. Nós temos planilhado, documentado. Eu mantenho um grupo de WhatsApp com as arquitetas, que não é um grupo de bom dia, não é um grupo de boa noite, não é um grupo de boa tarde. É um grupo, quando me falta informação, eu coloco e elas que se virem em tempo real. Se for de manhã, se for de tarde, se for de noite, no final de semana, eu tenho que responder aquele grupo. Por quê? Porque eu não posso deixar quem me questiona sem a resposta. Porque se eu não responder, quem é que vai ser maculado com essa desinformação? É o processo de REURB. E se tu mancha o processo de REURB, doutora, tu não consegue mais. As pessoas vão dizer assim, é verdade. Está repetindo o que aconteceu no passado, é mais um caso que nós entramos. Então eu tenho muito zelo pela regularização fundiária. Eu tenho, assim, olha, sou um grande entusiasta da matéria e eu brigo por isso. Não dá para deixar manchar a regularização fundiária. Quando as empresas se apresentam lá, eu falo assim, é assim que tem que trabalhar. Ah, mas assim não está na lei. Próximo. Ah, mas não é esse o meu endereço. Próximo, porque tem que trabalhar na forma que o município entende e já estamos fazendo. Se está dando certo, por que eu vou mudar? Não vou mudar só para satisfazer uma ou duas motivação comercial. Fiscalização ativa, como eu já comentei, eu acho que uma das grandes sinalizações que eu quero deixar para vocês. Eu não tenho mais tempo, meu tempo está praticamente acabou, mas eu preciso concluir. Então, assim, essa questão da fiscalização, colegas, eu insisto nela, tá? Porque vocês só vão conseguir entender o processo se vocês fiscalizarem as áreas. E aí eu levantei comprei algumas brigas no município, contra alguns colegas, algumas situações, e eu sei que aqui, se eu levantar essa bandeira aqui, talvez o pessoal vá... Mora ilegal e uso capião. Mora ilegal e uso capião. O que eu posso afastar, eu afasto. Porque quando tu resolve no mora ilegal, quem vai pagar a conta final é o município. Quando tu resolve no uso capião, quem paga a conta final é o município. Eu gostei da frase do Dr. Salomão, ontem o Dr. Salomão, como é que ele disse, pelo olhar dele, e a senhora complementou, né, cada um no seu quadrado. No meu quadrado, lá em Santa Maria, que não é bem um quadrado, todos os processos de mora ilegal e uso capião, a infraestrutura é uma baderna, é um horror, é um caos. Então hoje as pessoas com a mão, uso capião e mora legal, levanta a matrícula. Não, mas eu tenho matrícula. Não, ativou o IPTU, então não, mas eu tenho IPTU. Mas não regulariza o teu parcelamento do solo. A infraestrutura faltou todos os serviços, você apenas registrou a propriedade. Então, com isso, dentro de todos esses processos, participação comunitária, que eu já disse, um exemplo para vocês, municípios, tá? Tem muitos exemplos para falar, mas esse número aqui é interessante.
Novos cadastros de IPTU. Isso vocês têm que levar para os prefeitos de vocês. Porque você vai pedir uma estação de trabalho que tem um investimento de R$40 mil, mais o AutoCAD 2025, que deve dar mais uns 7, 8 mil por ano, tá? Ele vai ter que dizer, não tenho dinheiro. Se paga, a REURB se paga. Este é o meu indicador de 2024. A Prefeitura de Santa Maria arrecadou com novos cadastros mais de 5 milhões de IPTU. Para Porto Alegre não é muito 5 milhões. Talvez para Gramado, não sei, mas para Santa Maria ela se paga. O orçamento da minha secretaria é 2 milhões anual. Então eu tenho essas questões. Eventos, tá? Eventos, dou muita publicidade para os eventos, por quê? Porque o evento ele copia. A pessoa enxerga, está enxergando a comunidade, está enxergando o documento, a matrícula, e com isso eles acabam se motivando e aderindo. Pessoal, muito obrigado, agradeço mais uma vez a todos vocês. Se quiser trocar alguma ideia, eu estou à disposição de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Secretário Wagner Bittencourt, muito obrigada pela sua fala. Com o senhor aprendemos que investimento compensa, né? E investimento em comunicação também, né? Essa parte final, mostrar o que é feito, que é o que está sendo feito aqui. Então, fico muito feliz de ouvi-lo e de somar a essa experiência de Gramado com o secretário Rafael e a experiência de Santa Maria, que agora é um distrito criativo, né? Vocês sabiam que Santa Maria é um distrito criativo? Belíssimo. Belíssimo, belíssimo, vale a visita. Então, temos aqui 2 cidades, já apresentaram 2 cidades turísticas com uma experiência de REURB positiva. A Maria Fumaça do Distrito Criativo está quase pronta, restauradíssima. Então, vamos anunciar muito. Temos que visitar Santa Maria urgentemente. Bom, é um prazer agora apresentar a procuradora de Novo Hamburgo, porque sou procuradora de Novo Hamburgo, então apresento a procuradora Giovana Federici, com o tema A Necessidade de uma Atuação Multifocal para o Enfrentamento das REURBs. Eu quero contar para vocês que Giovana, ela é especialista em Direito Público e dá aulas de Direito Ambiental, mas nós na Procuradoria dizemos que ela é especialista em Gestão de Crise, que é outra habilidade que os procuradores vão ter que desenvolver, né, Fernanda? A Fernanda é especialista, procuradora do município de Novo Hamburgo, especialista em Legal Design e Visual Law. E temos agora a nossa especialista de Gestão de Crise. É contigo a palavra, Giovana. Muito obrigada por estar aqui. Bom dia a todos, muito obrigada por essa introdução, obrigada à SDM por receber. Doutora Vanesca, vou começar pela nossa... Pode apagar uma pedágio, mas não, brincadeira, a senhora não me conhece, mas quem trabalha com REURB conhece o teu nome. Quando a gente estuda e vai aprender, a gente vê muitos nomes em cada município que fizeram uma coisa dar errado ou não dar. E poucos são os nomes que trazem uma luz para o estudo, o seu nome é uma luz e por isso que merece todo esse reconhecimento. E também reconhecer a Sinara, que se alguém conhece Novo Hamburgo é por causa da Sinara. A Procuradoria ela tem uma posição hoje muito bem colocada justamente porque a Sinara sai ao mundo falando que a gente existe, enfim. E a doutora Fernanda também, que está me acompanhando e já foi também essa gestora de crises. Inclusive ontem eu não vim porque eu estou na posição de subprocuradora-geral da Procuradoria e estava resolvendo muitas e muitas crises. Então, infelizmente, eu perdi ontem o evento, eu ouvi que estava muito bom, mas hoje eu realmente vou também ficar pouco, porque eu preciso voltar para os incêndios que acontecem, mas eu queria parabenizar o evento, enfim, realmente muito legal a organização, todas as vezes que eu venho aqui na SDM é muito bacana. O caso de Novo Hamburgo vai ser um pouco um balde de água fria, porque os secretários trouxeram casos tão legais, casos de sucesso, e eu sinto que Novo Hamburgo ainda caminha em um estágio muito inicial em relação à regularização fundiária. Então, a gente tem um histórico, eu gostei muito da sua fala, que trouxe do Paulo Locatelli, em relação ao histórico, como a gente conhece
a cidade, como isso é importante para conseguir fazer bem um processo de regularização fundiária. Novo Hamburgo começa com o boom do calçado, na época da indústria do calçado, que a indústria era forte, era uma cidade de oportunidades, era uma cidade em que todo mundo conseguia emprego muito fácil e a cidade teve um crescimento populacional muito grande, isso 30, 40 anos atrás. Com isso, muitas residências informais foram se consolidando. E eu fiquei com muita inveja do secretário de Gramado, porque você falou que não tem área invadida. Novo Hamburgo não tem área para invadir. Quando eu acho uma área que está disponível, eu falo, meu Deus, a Guarda Municipal precisa morar ali hoje, porque realmente a situação é muito grave em Novo Hamburgo em relação à ocupação irregular de área pública. A doutora Sinara já participou da pasta que hoje eu ocupo, então ela sabe também muito bem essa questão de como a gente teve essa dificuldade de mudar, virar a chave. Eu vejo que a gente está nesse momento de verificar aquilo que aconteceu, parar o processo de regularidade, começar o processo então de regularização e o processo de aí sim iniciar a regularização fundiária, iniciar um processo de formiguinha. Nisso entra a questão multifocal, essa questão de procurar vários setores. A Câmara de Vereadores eu ainda não fui incomodar, então eu gostei da ideia de procurar realmente esse foco multidisciplinar. Dentro da Prefeitura e dentro de Novo Hamburgo, a gente não tem uma Secretaria de Regularização Fundiária, a gente tem uma diretoria de habitação, a gente não tem nenhuma diretoria de regularização fundiária. Então, isso faz com que o processo prático seja muito complexo, muito moroso, porque a gente tem um servidor que trabalha exclusivamente com regularização. A gente tem um setor que trabalha com várias frentes e uma pessoa que foca só nisso, e dentro da Procuradoria isso também não chegava até muito pouco tempo atrás. Então, a Procuradoria esse ano puxou para si essa questão de estruturar e desenhar novamente o que vai ser a regularização em Novo Hamburgo. E é nesse momento que a gente está hoje. Eu fiz o levantamento em conjunto com a diretoria de habitação de quantas regularizações a gente tem em andamento. A gente não sabia, a gente tinha tudo em processo físico e a gente chegou ao número de 84 regularizações abertas hoje. Dessas 84, a gente tem vários fatores, mas algumas elas se enquadram numa questão só documental. Então, esse ponto do mole legal, eu foco só realmente quando está tudo perfeito, mas faltou a regularização e faltou colocar em prática realmente só a titularização das pessoas. E aí entra uma nova camada de problema, que as regularizações que foram finalizadas elegeram um instrumento que a gente questiona, que é a concessão remunerada de uso. Então, a gente compra um problema para daqui 5 anos já voltar mais regularidade, as pessoas acabam vendendo, enfim, já se retoma toda uma situação de nova irregularidade. Então, o que a gente faz hoje é esse levantamento, aquilo que vai para uma questão somente documental, aquilo que vai precisar de um projeto mais complexo. Então, a gente categorizou por complexidades. E aí sim, cada uma dessas vai ter uma frente diferente. Então, uma frente que ou vai para um projeto de lei que realmente vai precisar de uma retificação de atos anteriores, de gestões anteriores que a gente acredita que precisam ser alterados, ou também aí vão para a iniciativa privada que a gente vai procurar para desafogar esse passivo. Mas tudo isso passa por demonstrar para a gestão a importância da regularização e o quanto se precisa aí sim investir nisso. Porque por mais que no momento, no início, não pareça que vai dar retorno, quando dá retorno é muito legal. E traz realmente um senso de pertencimento para os cidadãos da cidade, traz, enfim, isso impacta toda a cidade. Quando a gente fala de uma cidade que tem um passivo de regularização proporcional a outras cidades maior, que inclusive Porto Alegre, que tem uma secretaria sobre isso, que tem uma procuradoria extremamente forte nesse ponto, é realmente entender que focar na regularização, e é o que eu tento trazer dentro da procuradoria, é alterar toda a forma que a cidade hoje está funcionando.
Então, quebrando um pouco esse sistema de casos de sucesso, eu trago um caso muito embrionário ainda de Novo Hamburgo. Eu não preparei o material para ninguém sair chorando. Eu vou fazer concurso para Gramado, eu acho, a cidade não tem área invadida. Mas eu gosto, eu realmente acredito muito na regularização e eu sigo na área justamente por acreditar que é onde a cidade vai se transformar e onde a gente vai tirar o futuro. Então é realmente a conexão do passado, presente e futuro de uma cidade. O senhor podia ter pego o meu tempo, porque eu só vou ficar reclamando, secretaria, mas realmente o caso de Novo Hamburgo é fácil de explicar porque ele, na verdade, é complexo, ele demanda uma atuação multifocal e nesse ponto da atuação multifocal eu trago a Defensoria Pública também. Quem mais me ajudou nesse começo de análise e organização foi o defensor Rafael, que atua exatamente nesse ponto de ocupações coletivas. Inicialmente ele veio para cima da Procuradoria, o que vocês estão fazendo? E eu falei, vamos trabalhar juntos, só porque a gente pode estar em polos opostos nas ações judiciais, mas vamos trabalhar juntos na parte administrativa. E aí que começou realmente essa parte de ter essa interlocução, principalmente com quem muitas vezes está empurrando o executivo a mudar, a pensar no direito à moradia, enfim. Com ele, eu consigo acessar muito mais os moradores, eu consigo passar muito mais credibilidade para o município que não tem credibilidade com os moradores, porque são tantos anos de omissão e de falta de fiscalização e de falta de amparo, que quando chega um gestor falando que vai fazer diferente, eles não vão acreditar. E a defensoria, quando vai junto, eles dão essa credibilidade que o executivo muitas vezes perde. Então, eu vejo que eles, assim, para mim, são um norte para conseguir acessar e conseguir dar segurança e conseguir também fazer esse resgate. Eu acho que, em relação ao Novo Hamburgo, é isso que eu tinha para falar. Eu quero agradecer novamente o convite, a participação e a possibilidade de, principalmente, aprender com casos que estão dando certo. Agora sim. Muito obrigada, Giovana, pela fala e trazendo também essa importância de ter uma procuradoria voltada, né? Como a gente estava falando, eu quero aproveitar e dar os parabéns para a linda Valesca, a minha querida Carol, e a Simone, que são também as organizadoras deste evento magnífico que acontece aqui e que há tanto tempo faz sucesso, né? Falar de RURB aqui na Escola Superior de Direito Municipal já se tornou uma tradição e graças a vocês, ao trabalho de vocês e a experiência e a atuação, que é muito importante. Então, parabéns a vocês também. Obrigada. Então, passamos agora para o secretário municipal de Caxias do Sul, que chegou agora. Seja bem-vindo. Desculpe, eu não lhe cumprimentei quando o senhor chegou. Seja muito bem-vindo à Escola Superior de Direito Municipal, à SDM. E gostaríamos muito de ouvir os resultados e desafios na implementação da REURB no município de Caxias do Sul. Com a palavra, a secretária Adriana. Primeiramente, gostaria de dar um bom dia muito especial a todos vocês que estão hoje aqui presentes. Parabenizar por esse evento lindo, maravilhoso. Desculpa o atraso, porque as obras na estrada estão correndo e a gente não conseguiu chegar antes. O nosso previsto era estar antes aqui. Mas vou me apresentar, então. Meu nome é Adriano Bressan. Eu sou secretário municipal do urbanismo nesse momento em Caxias do Sul. Também sou vereador licenciado, né? Tive 4 anos atuando na Câmara no último ano legislativo e agora a gente se licenciou para assumir a Secretaria Municipal do Urbanismo.
E olha, com certeza eu gostaria de chegar antes aqui, porque o secretário de Santa Maria aqui já com certeza deu uma aula aqui para nós, e as dificuldades que vocês têm em Santa Maria também consegue mais ou menos complementar as nossas, né? Mas a gente trouxe alguns dados, alguns relatos, né? Enfim, eu sou novo na secretaria, estou apenas completando meus 8 meses na Secretaria Municipal do Urbanismo. Fui diretor lá no passado, mas quando a gente estava começando a construir a Lei 657, né, que ela está fazendo 4 anos agora, estamos dia 13 de agosto, chegando ao aniversário dos nossos 4 anos, né, da Lei Municipal, que foi instaurada em Caxias. E a gente, quando fala em REURB, né, tem que agradecer muito e parabenizar toda aquela minha equipe que está bem lá atrás, a equipe de Caxias que está lá. Então, oi pessoal, não deu nem tempo de dar um bom dia especial para vocês, mas essa equipe maravilhosa, sabe, que se dedica e que faz acontecer em Caxias do Sul. Então, depois eu vou tentar nominar todos que estão ali, porque senão eu esqueço de alguém, fica chato, né? Mas, principalmente a Luana, que está lá, que eu estou vendo ela daqui, a Camille, o Augusto, enfim, a Gláucia, a Eduarda, todo mundo que está presente, nossa diretora Nelsinho, que veio junto conosco. Nós temos uma diretoria, né, dentro da Secretaria Municipal do Urbanismo, que é de regularização fundiária. Nosso secretário adjunto, Giovanni, que também está junto conosco. Nós temos agora, nesse momento, o secretário adjunto, que era secretário nos últimos 2 anos que esteve à frente da secretaria. Então é muito bom porque eu tenho alguém ali me auxiliando, né, todos os dias, porque a gente, né, pega um desafio muito grande. Só a nossa secretaria conta com mais de 100 pessoas, 100 a 110 pessoas, entre estagiários, técnicos, enfim, nós temos diversas diretorias, edificações, fiscalização, setor do uso do solo, o REURB, enfim, patrimônio, é tudo dentro dessa, né, da Secretaria Municipal do Urbanismo. E a gente falar de REURB, a gente gosta muito porque eu também tive um pouquinho de uma participação especial que foi do ano de 2020. Eu estava como diretor e a gente estava durante a pandemia, e aí Caxias do Sul, não diferente de outras cidades, a gente tem diversos núcleos lá que são irregulares. Temos também invasões, é óbvio, temos diversas situações dessa forma. E a gente precisava dar um alvará para uma pessoa que estava abrindo um lanche, um comércio. E aí, de que forma que a gente vai conseguir fazer isso, né? Todos aqueles bairros imensos, né? Regularizar de que forma, acima do afastamento frontal, sem calçada, né? Alinhamentos de ruas, de vias, enfim. E a gente tinha que pensar, né, de que forma fazer. E como nosso prefeito Adiló também, que eu venho aqui através dele, né, mandar um abraço especial através dele para todos vocês, a gente, todas as nossas entregas, ele sempre disse, em 40 anos a gente conseguiu, né, somente regularizar um loteamento. 40 anos. Depois de 2001, graças a Deus, os números mudaram. Depois de 2021, os números mudaram. E a gente fica muito feliz porque nós temos aqui, né, nosso promotor Adrio Gelati, que está sempre junto conosco, o Ministério Público. E o REURB começou a ser construído justamente por diversas mãos. Nós tivemos diversas audiências públicas, reuniões, participou muito a Câmara de Vereadores, muito a União de Associação dos Bairros, que é o ASE em Caxias do Sul, a comunidade, enfim, foram discutidos entre os técnicos e muitas pessoas para a gente conseguir construir essa lei, que hoje ela já teve uma revisão durante esses 4 anos e a gente pretende novamente, a cada pouco, abrir ela, estudar e complementar do que for preciso, porque tudo muda, né? Como diz nossos colegas, né? A REURB não é uma receita de bolo, né? A todo momento ela vai mudando, a todo momento a gente tem que estar estudando. E hoje Caxias do Sul, para vocês terem uma ideia, conta com mais de 600 núcleos irregulares. A gente acredita que em torno de 60% a 70% da cidade ela está em situação irregular. E nós conseguimos, de 2021 para cá, regularizar 31 núcleos e já passamos dos 1.750 lotes, né, que estão hoje com o título de regularização fundiária.
E muito quando a gente vai fazer a entrega, porque nós temos entrega lá, para vocês terem ideia, que as pessoas estavam esperando há 53 anos. Nós entregamos um título que a pessoa estava há 53 anos esperando esse título. Então é uma satisfação muito grande. E os nossos núcleos de Caxias, principalmente nos S, né, a regularização do S, nós temos uma dificuldade muito grande que é na questão da infraestrutura. E essa infraestrutura não chegando ao bairro, não chegando ao loteamento, não chegando àquela comunidade, a gente entende que ela não consegue se desenvolver. Ninguém vai colocar uma farmácia, um supermercado, um comércio nessa região. E justamente nem aplicativos a gente não consegue, às vezes, sequer que eles chegam nesses locais. Então, olha o que a regularização fundiária pode promover para aquela família que tanto precisa. Porque quando a gente fala em regularização fundiária, muitos que estão na área central, que estão já com a infraestrutura totalmente, né, colocada no seu loteamento, no seu bairro, eles pensam de uma forma diferente. Mas a gente tem que sentir o que está acontecendo lá naquela comunidade, sentir o que as pessoas estão buscando. E a gente sente que as pessoas estão buscando melhorias. E nós, o poder público, sempre tem uma frase que eu falo, que a gente está ali para tentar melhorar a vida das pessoas, de alguma forma. E a procura dessa regularização, que principalmente a associação do bairro ou um grupo de moradores procura na nossa secretaria, desde o início que ela faz essa procura, porque a gente sabe que a regularização fundiária não é da noite para o dia. Nós temos processos de 2, 3, 4 anos que estão correndo dentro da nossa secretaria, mas a gente sabe que desde o primeiro dia ela está tendo melhorias no seu bairro, na sua região. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, e o doutor Adri sabe, que sequer às vezes patrolar aquela rua, cascalhar aquela via, para chegar ao transporte escolar, enfim, ou o transporte, como a gente diz, de aplicativos, enfim, era com muita dificuldade. Nós tínhamos um problema que, como aquele bairro estava irregular, que o loteamento irregular, estava embargado, enfim, a gente não conseguia sequer levar essas melhorias. Mas justamente trabalhando em conjunto com o Ministério Público, a gente pôde entender e compreender que se as pessoas estão buscando, é porque elas têm a intenção de melhorar, é que elas têm a intenção de se regularizar, elas têm a intenção, sim, de, como diz o nosso prefeito, de levar aquele carnezinho no final do ano para casa, que é do IPTU. E todo mundo, né, nesse momento, depois que a regularização começou a ser um sucesso na nossa cidade, ele quer levar esse carnê do IPTU para sua casa. É uma satisfação que ele tem é de fazer o pagamento. Nunca ninguém diz, quando vai buscar o título, que ele está preocupado com esse pagamento. Porque a melhoria ela vai chegar, a infraestrutura ela vai acontecer. E acontecendo isso, a valorização daquele loteamento, daquele lote, daquela residência, ela acaba sendo 50% maior na entrega do título. Porque fazer uma venda com contrato de gaveta, enfim, ou com só na palavra, no fio do bigode, como se diz, a gente sabe que é uma dificuldade de outra pessoa ter essa confiança. Mas se tiver o título de propriedade, se tiver essa matrícula, tenho certeza absoluta que essa regularização ela vai te trazer diversos benefícios e também a questão, né, de um aumento no valor da sua propriedade. E nós temos diversas pessoas que acabaram recebendo esse título, que na hora que a gente entrega é uma emoção muito grande, porque a pessoa sabe o quanto ela lutou por isso, o quanto ela buscou e quanto os nossos técnicos da nossa equipe trabalham. Quem trabalha com REURB, tenho certeza absoluta que tem que ter um amor muito grande, porque a gente sabe o que é ter um processo lá, às vezes desse tamanho, né, e a pessoa a cada pouco ir lá, abrir, conversar, e como diz o nosso secretário, a Câmara de Vereadores vende bastante também em Caxias, né, porque hoje a gente conta com mais de 200 processos correndo ao mesmo tempo na nossa secretaria. Nós devemos chegar ali a pouco mais de 20 técnicos que a gente tem, né, dentro do nosso setor do REURB, mais ou menos 20. Então, é uma equipe bem reduzida. Estou aqui para chorar um pouquinho, se o prefeito estiver me escutando, se estiver gravando, ele sabe o quanto eu brigo para a gente ter mais técnicos, para a gente ter mais pessoas. Imagina, hoje a gente tem um geólogo e um biólogo, e você sabe que a questão, né,
de vegetação, enfim, ambiental, ela é muito importante, a gente tem que respeitar muito. E hoje a gente está com uma dificuldade um pouquinho maior na questão das remoções. A gente tem muitas remoções a fazer, nós temos áreas de risco, nosso relevo de Caxias ele é bem diferenciado de outras cidades, né? A gente tem poucos rios que cortam a cidade, mas temos muitos morros, como se diz, muitas áreas de risco, né? A gente não pode, de forma alguma, né, poder titular aquela pessoa numa área de risco. A gente viu aí todos os problemas que tivemos no ano passado e a gente sofreu muito com essa situação, estamos sofrendo. E hoje a gente tem que trabalhar muito com algumas secretarias em conjunto. Então a Secretaria da Habitação, com certeza, ela tem que estar em parceria com a regularização fundiária, justamente para nós conseguir concluir aqueles núcleos que a gente tem muita dificuldade, né, e não consegue, às vezes, fazer as entregas. Fiz algumas colinhas aqui para a gente ir debatendo, né? Como eu disse, eu tenho pessoas muito mais bem preparadas para falar do Reúbe que a minha equipe, né, que trabalha muito mais tempo, mas a gente está, com certeza, trabalhando, sendo parceiro, estando junto com eles, e eu tenho certeza absoluta que eles têm um parceiro ali na gestão que é o secretário. Pode ter certeza que nós estamos sempre à disposição. Mas atualmente, né, nós estamos com mais de 565 áreas cadastradas que são irregulares, chegando a quase 600. Nós temos 1.748 lotes hoje que foram regularizados, 31 núcleos informais que hoje estão regularizados. Antes da lei a gente tinha um núcleo somente, então vocês imaginam o ganho que a gente teve, né? Este ano já foram regularizados 5 núcleos, né? Os valores de compensações em áreas institucionais, nós estamos passando dos 40 milhões de reais. Então, como diz o secretário, não é gasto, é investimento. A nossa secretaria, com certeza, passou a ser uma secretaria vista diferente das demais. A gente tem que ter um entendimento que a nossa secretaria, sim, ela é uma secretaria hoje de arrecadação. E eu tenho certeza absoluta que o prefeito enxergou isso, está vendo, sabe que a regularização é o caminho para a gente conseguir, com certeza, fazer uma arrecadação ainda melhor e levar toda essa infraestrutura necessária para essas pessoas que tanto procuram. Nós temos muita dificuldade, como eu disse, para instalar a infraestrutura dessas regiões, porque em um único núcleo, para vocês terem uma ideia, que a gente sempre fala, claro que vocês não conhecem, enfim, mas a gente fala aqui que é o núcleo Monte Carmelo, por exemplo, a gente tem praticamente 1.000 famílias lá residindo, são 1.000 lotes praticamente, então vocês imaginam o tamanho, né, do que a gente precisa de infraestrutura. E com diversas remoções. Então tudo isso vem, sabe, acarretada a gente poder ter a possibilidade de buscar parceiros, recursos a nível estadual, a nível federal, para a gente conseguir regularizar essas pessoas. Temos também os táxis que a gente faz, né, juntamente com a prefeitura, que é em torno de 4 anos, para poder instalar toda essa infraestrutura, porque ela não acontece da noite para o dia. Mas a gente está trabalhando firme, está trabalhando forte. Eu vou encerrar aqui porque eu acho que já está chegando o meu tempo. Mas dar um agradecimento muito especial a vocês que organizaram esse grande evento, porque a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, precisa estar em constante diálogo, né, com a comunidade, com as pessoas. E como diz esse evento, né, quem faz o REURB é hoje que precisa estar aqui para podermos passar toda essa experiência. E mais uma vez, agradecer a toda a nossa equipe que está aqui presente. Eu fiz questão, né, de estar aqui junto com eles. A gente tem muito trabalho lá dentro da secretaria, mas eu quero parabenizar a dedicação deles, que eles fazem com muito amor, com muito carinho, e tenho certeza absoluta que é um orgulho para cada um deles que estão lá há tanto tempo e agora estão colhendo esses frutos, né, que é a entrega dos títulos. Pode contar conosco aí, estamos sempre juntos, eles estão aqui à disposição também de vocês, tenho certeza absoluta que a experiência que eles têm, que a vivência que eles têm juntamente com a comunidade, diariamente, a gente lá faz a questão de visita às comunidades, pode ser feriado, pode ser no sábado de manhã, no sábado de tarde, a equipe está sempre lá trabalhando. Também temos um grupozinho de WhatsApp, secretário, que a gente faz os pedidos, né, porque tem muito pedido de vereador, como é que está a minha área, como é que está aquela, o prefeito também pede muito, cobra muito, mas eles estão sempre atentos, nos respondendo. Então é uma equipe muito dedicada, é uma equipe que tem amor à camisa, como se diz. E eles estão, como eu digo, à disposição de todos nós aqui. E eu quero parabenizar eles, sim, porque eles estão
no caminho certo, estão trabalhando com muita dedicação, com muito amor, e tenho certeza absoluta que vão olhar com outros olhos essa lei para a gente conseguir a cada vez mais desburocratizar e entregar para a comunidade, que é o que ela mais pede. Eu quero o meu título de propriedade. E essa nossa lei, ela foi, né, colocada como título de esse terreno é meu, porque justamente, né, as pessoas precisam entender que aquele terreno, até aquele momento, as pessoas dizem, esse terreno não é teu, esse terreno é do poder público, ou é, né, de uma gleba de um outro particular que o pessoal ou parcelou, ou invadiu, enfim, e depois desse título, né, eles sabem que esse terreno é deles mesmo. Então, muito obrigado, estamos sempre à disposição, e Caxias do Sul também recebe muitos municípios, principalmente da Serra Gaúcha, que vêm lá para conversar com nossos técnicos, e a gente está de portas abertas para que eles possam vir trocar essas experiências, e também a gente faz questão de dizer o que está acontecendo em Caxias e passar para todos esses outros municípios. Obrigado e estamos sempre à disposição. Obrigada. Parabéns pela equipe que veio aqui em massa, né? Eu quero saber em peso quantos tem aqui de Caxias. Gente, bastante. Acho que é a maior comitiva. A cidade da nossa. Bom, estou aqui como mediadora e animadora também. Quero chamar, com muita honra, a diretora do Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento, Diane Malabarba, que vai falar sobre a atuação do Estado do Rio Grande do Sul na REURB. Primeiramente, Doutora, diretora do Departamento, deixa eu apresentá-la mais. Diretora do Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do Estado do Rio Grande do Sul, desde janeiro de 2023. Assessora do Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, desde julho de 2022 a janeiro. E assessora superior do Ministério Público, de setembro de 2000 a julho de 2021. Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública pela Fundação do Ministério Público. Que coincidência, a nossa procuradora Giovana também é do FMP. Temos duas oriundas do FMP. Com a palavra, doutora. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer também à Escola Superior de Direito Municipal, doutora Valesca, por dar a oportunidade na participação nesse primeiro encontro dos que fazem REURB e que venham muitos outros, porque esses encontros fazem com que a gente troque experiências, que eu acho que é imprescindível, né? Já ouvi aqui a fala dos meus colegas que trabalham com REURB. Não poderia deixar de mencionar a doutora Simone, na qual eu conheci nesses 2 anos e meio, e sempre busco, quando tenho alguns casos mais conflitantes, né, auxílio com a doutora Simone, que prontamente, quem conhece a doutora Simone vai saber o que eu estou falando. Ela compartilha toda a experiência, o conhecimento dela, me manda manuais, então eu tenho muita gratidão por tudo que tu faz para mim, que sou nova, né, na regularização fundiária. E hoje eu trago boas notícias aqui, né, da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Trabalhamos em alguns projetos aí em Caxias do Sul, no doutorado também, Altos do Galópolis, São Pedro, entre outros agora que eu não vou lembrar, Morro Alto. Eu cheguei saí do Ministério Público, né, fui assessora por 20 anos, uma instituição que eu tenho muito carinho, onde eu tenho toda a bagagem, né, de direito administrativo, e lá eu, concomitantemente na assessoria jurídica, eu fazia toda a administração dos imóveis do Ministério Público, né? Então, de todas as promotorias, eu ajudei ali na construção de desapropriação, doação dos terrenos, e também da parte das locações, que na época nós tínhamos mais de 100 imóveis locados, né? Depois o Ministério Público foi crescendo. Hoje deve ter 200 promotorias, imagino mais ou menos esse número, eu já estou afastada há 4 anos.
Então, eu tinha muito esse relacionamento com registro de imóveis, Receita Federal, tive que fazer umas averbações das construções, né, das obras, enfim. E saí, me desliguei do Ministério Público, era cargo em confiança, e fui para o governo do Estado, para a Secretaria de Habitação. Foi uma casualidade, porque eu poderia ter ido para a Secretaria de Sistema Penal, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e fui para a Habitação. Estou aqui com a Letícia, que hoje é assessora, mas era a minha diretora na época, e fui fazer lá uma entrevista, né, para verem qual era o departamento, qual era o setor que me colocavam. Aí falei toda essa minha trajetória profissional, e casualmente no setor da extinta Coab e carteira habitacional do IP tinham se desligado 2 assessoras. E eu, bom, ótimo, né? Sempre gera aquela ansiedade quando tu troca de trabalho. E eu me deparei, primeiro dia, entrei no setor e tal, as assessoras que estavam ali, que sabiam da pauta, tinham sido exoneradas concomitantemente, e eu já comecei a abrir os processos, tinha muitos processos em volta, e disse, bom, aqui é o meu lugar, né, matrícula imobiliária, regularização de imóveis. Aí a Coab, a extinta Coab, ela tem 100 mil imóveis, né. Hoje a gente fez um levantamento, está em torno de 70 mil para regularizar. E o IP, 12 mil imóveis. Então, é muita coisa para regularizar. Hoje, ela é uma divisão dentro do meu departamento e a gente ali atende diariamente os mutuários, né? Informa ali a situação. Nós temos um sistema que diz ali todos os dados, se tem pendência, se não tem pendência, se o imóvel é da Daiane, se é da Letícia. A gente ali também faz toda a análise da cadeia sucessória, dependendo, ele já sai com a liberação da escritura dele e já está apto para assinar. E uma grande inovação, que em 2023 também nós começamos a utilizar o e-notariado, né, que foi bárbaro, porque hoje a gente assina as escrituras públicas desses imóveis pelo e-notariado. Então eu assino no gabinete. Isso deu um volume muito grande, né? Porque imagina, eu tinha que mandar um servidor para Caxias do Sul assinar 3 escrituras. Depois para Novo Hamburgo, depois para Santa Maria. E é assim, é todo o estado, são os 497 estados. Então, isso melhorou muito a regularização do IP ali da carteira habitacional desses duas imóveis, na verdade. Isso é só uma introdução, né? Porque agora eu vou falar de regularização fundiária. Eu vou levantar aqui, eu quero ficar de calça, deixa eu ficar mais aqui, ó. Então, a atuação do Estado na REURB. Falar um pouquinho da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, das nossas competências, que é importante aqui, a gente tem basicamente 90% é município, né? Os programas, projetos e a SEAB Digital, que hoje ali vocês entram, colocam lá no Google SEAB Digital, vocês têm conhecimento de todos os projetos e programas que estão em execução. E aí isso entra no que o colega ali de Santa Maria falou, que o Estado ele, tem que ter também essa missão de propor programas e projetos para habitação de interesse social, que assim acaba diminuindo, né, essas ocupações irregulares, né. Aí seria o Estado não ficar na inércia e sim propor programas para que a gente possa subsidiar pessoas que vivem em vulnerabilidade social ou, dependendo da faixa, poder adquirir o seu primeiro imóvel. Depois eu vou falar um pouquinho do nosso departamento de regularização fundiária, nossas atribuições, sobre a equipe multidisciplinar, nosso organograma também. E, por fim, o nosso programa estadual de regularização fundiária, chamado PERF, que tem os 2 projetos, Regulariza RS e Regulariza TCHE. Vou falar um pouquinho do Plano Rio Grande, onde nós estamos atuando,
e o projeto transversal. Então, as competências da Secretaria de Habitação, ela está regulamentada pela Lei 14.934, tá? Ali o governador Eduardo Leite ele fez toda uma reestrutura administrativa de todas as secretarias. E aí vieram algumas competências novas para a secretaria. Hoje a nossa competência é formular, coordenar e executar a política de habitação, interesse social e desenvolvimento urbano, a política de regularização urbana e a novidade é a rural, que ela era competência lá da Secretaria de Desenvolvimento Rural e hoje ela passou para a Secretaria de Habitação. Também outra competência que passou para a Secretaria de Habitação foi a regularização da população indígena e quilombola, perfuração de poços, já estava conosco, recuperação e conservação de estradas vicinais e pontilhões quando tem projetos de regularização fundiária, e também a legalização das terras públicas que vieram também da Secretaria de Desenvolvimento Rural nessa reorganização administrativa. Aqui estão os projetos e os programas da Secretaria. Eu instruo, então, a Prefeitura aí está bastante a turma de Caxias, entrar lá no SEAB Digital e ver o que o Estado está oferecendo, né, para os municípios, de projetos, programas muito legais, né? Tem a Casa é Sua, que eu acho que a maioria das pessoas aqui já conhece, que já é um projeto mais antigo, onde o Estado faz convênio com os municípios, com repasse mais ou menos de 70%, e o município entra com a contrapartida para a construção de unidades habitacionais. O Porta Entrada é um programa muito legal, pioneiro agora do Estado, tá? Não sei se todos conhecem aqui, foi bem divulgado no site, nas redes, nos jornais. Ele incentiva a compra da casa própria. Então o Estado ele subsidia com R$20 mil, que é a entrada do valor do imóvel, e o financiamento daí fica por conta do beneficiário, tá? Ele tem todo um site que tu entra lá, tu te cadastra, pessoa física, cadastra, a Daiane vai se cadastrar, porque ela precisa de uma casa até 300 mil, aí tem vários valores. Tu já enxerga ali os empreendimentos que estão disponíveis em todos os municípios, e tu te cadastra, a secretaria analisa aquele cadastro, se está dentro dos critérios, né? E é super rápido. Geralmente aqui são pessoas que vivem de aluguel, então o valor que eles pagariam mensalmente por aluguéis, eles estão pagando o financiamento da sua casa própria. É um projeto muito bacana, indico que vocês passem lá no site da prefeitura, né? Inclusive tem bastante adesão de servidor público também. Vou falar um pouquinho de um projeto que eu sou apaixonada, não tem muito a ver com o nosso encontro, mas só vou mencionar para a ideia do município, que é o Residencial 60+. Ele é voltado para os idosos. Em 2023, estive eu e o secretário da época, Fabrício Guazelli, aqui, num seminário em Paraíba, e conhecemos lá um residencial que se chama Cidade Madura, voltado para os idosos. Um colega que esteve lá no seminário conosco. E é muito interessante. A gente conversou lá com os idosos sobre como é que eles se sentiam naquele ambiente. Já tinha amizades, entramos na casa de todos e a gente veio muito entusiasmado, e chegamos, né, eu e o secretário, já sentamos no gabinete dele, como que a gente ia fazer para fazer um projeto piloto no Rio Grande do Sul. É uma questão de honra nossa. E começamos a pensar. E hoje a gente já tem, para diminuir aí toda a conversa, a gente tem esse projeto já em andamento no município de Tupanciretã, lá com o prefeito Gustavo Terra.
que prontamente deu terreno em contrapartida. Deve estar prevista a inauguração no início de 2026. Né? Eu não acompanho muito o andamento dele, porque ele está vinculado ao Departamento de Habitação, não regularização fundiária, mas é um projeto muito lindo. Então, os municípios, ano que vem, talvez abra, né, esse programa, se quiserem aderir, e se também tiverem essa necessidade no seu município. Eu já tenho 2 pedidos lá no meu gabinete para aderir a esse programa do que entrar. Tem o programa Mais Água, eu acho que todos conhecem também, que é a perfuração de poços. E os programas da regularização fundiária, que eu vou falar mais adiante, que é o Regulariza RS, o TCHE, esse eu já falei um pouquinho aqui no início, e o assentamento legal, que é essa pauta nova, né, da regularização urbana rural, que não está no meu departamento, tem um departamento à parte, mas que também está dentro de todos os programas da Secretaria. Aqui ele fala um pouquinho mais sobre cada um, mas eu nem vou entrar em detalhes, né? Vocês podem entrar lá no Ciado Digital e clicar no ícone e vocês vão saber mais, né? Saiba mais sobre esse projeto. Porta de entrada. Então vamos entrar agora na regularização fundiária do Estado do Rio Grande do Sul. Sou diretora, então, do Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento. Aqui está um pouco das nossas atribuições, né? Que é implementar a política de regularização fundiária urbana, também ações sobre reurbanização, regularização urbanística em áreas públicas do Estado, acompanhar e fiscalizar obras e serviços atinentes à REURB, administrar, como eu já disse, todo o acervo patrimonial da extinta Coab, os 100 mil processos lá que eu falei no início, e também administrar os contatos da carteira habitacional do IP, os 12 mil processos. Bom, para fazer então, né, para executar a regularização fundiária, nós temos que ter a tal da equipe multidisciplinar. E eu estou 2 anos e meio, mais ou menos, como diretora, e vejo a dificuldade dos municípios de ter essa equipe multidisciplinar. Eles vêm lá e sendo diretora, eu não tenho, eu só tenho um geólogo, eu só tenho uma arquiteta. Como que eu faço, né? Então, é uma dificuldade de 70% dos municípios, com certeza eu atendo diariamente, né? Prefeito, secretário de habitação, e realmente é difícil. Como tu não vai ter uma equipe disciplinar para tratar desse assunto? Porque é um assunto peculiar, né? O nosso trabalho ele tem uma característica peculiar. Cada núcleo urbano e formal ele é de uma forma. A gente, como o secretário falou, não tem uma receita de bolo, né? A gente tenta ali, geralmente a nossa equipe, a gente se une todos na sala de reunião, quando tem alguma coisa que arquitetos ou engenheiros não conseguem resolver, e senta toda a equipe, senta os 30 servidores para tentar achar a solução. Então, hoje a gente tem arquitetos, engenheiro civil, engenheiro agrimensor, engenheiro agrônomo, advogado, gestor público, advogado no caso é a Letícia, né, porque é advogada lá, biólogo, geólogo, assistência social, que é muito importante, né? Antes de eu trabalhar, quando eu trabalhava na regularização fundiária, eu não tinha a noção da importância que é uma assistente social, né? Já comecei a ver com outros olhos essa profissão tão bonita, né? Que vai ali, que interage diretamente com a comunidade. É muito bonito, assim, o trabalho das assistentes sociais. Sociólogo, administrador e o agente administrativo também para, né, responder, responder proa e fazer toda a parte de gerenciamento administrativo do departamento. Nosso organograma, né, tem a direção,
e 6 divisões. Divisão de arquitetura, divisão administrativa, de topografia, engenharia, urbanismo e as divisões da Coab e do IP. Somos 32 servidores. Bom, o decreto 57.172, publicado ali em 2023, ele é o programa estadual da regularização fundiária, chamado PEF. Então, ele é destinado ao quê? A regulamentar, né, o fomento e a política de regularização fundiária dos núcleos urbanos informais consolidados, mediante a conjugação de esforços entre o Estado e o município. Aí sim, de acordo com todos os princípios de sustentabilidade, econômica, social, ambiental, ordenação territorial, buscando sempre, né, a ocupação do solo de maneira eficiente e combinando com seu uso de forma funcional. Dentro deste programa, nós temos os 2 projetos. O Regulariza RS. Quando eu falar em Regulariza RS, eu estou falando em regularizar áreas de propriedade do Estado. Quando eu falar em Regulariza TCHE, foi o nome que nós denominamos, né? É regularização fundiária em área municipal. Hoje, para vocês terem um panorama do que a gente está trabalhando, não vou detalhar, eu só tenho 5 minutos, tem bastante coisa para falar ainda. A gente está trabalhando em 15 núcleos urbanos informais, a predominância aqui, 80% é Porto Alegre, né? E aí essa parceria com a Simone Solenzi, com o escritório de REURB, onde a gente, quando tem alguma dificuldade, marcamos reunião e ela prontamente nos recebe. Temos alguns convênios que também fizemos com o município de Porto Alegre, do projeto Regulariza RS, né? São 3 núcleos urbanos informais, que o convênio está indo a todo vapor. Vamos fazer essa entrega aí, mais de 1.000 lotes, juntos, o Estado e o município. Aqui tem os termos que a gente entregou nos últimos tempos, não vou me detalhar. E o Regulariza TCHE, que eu acho que o público principal já conhece esse projeto. Não sei aqui, Caxias do Sul, Santa Maria, não sei qual mais município. Se alguém aderiu a esse projeto Regulariza TCHE. Bento Gonçalves. Ah, que bom, salvou. Então, esse projeto Regulariza TCHE, ele iniciou em abril, quando a gente fez um chamamento público para todos os municípios, os 497 municípios, para fomentar a política pública de regularização fundiária, e a gente convidou o município. Venham, digam para nós e credenciem quais são os núcleos urbanos informais que vocês querem, pretendem regularizar. E aí a gente iniciou todo esse trabalho. Hoje a gente tem esse panorama do trabalho que nós iniciamos, né? Infelizmente, devido às enchentes de maio de 2024, prejudicou um pouco o nosso trabalho. Vocês vão ver agora em números, né? Quando a gente encerrou o credenciamento, 100 municípios participaram, 269 núcleos urbanos informais foram cadastrados, fazendo aí o total de quase 38.000 lotes cadastrados. Então, a partir deste momento, tivemos um diagnóstico, né, de todo o estado do Rio Grande do Sul, que veio até nós. E também sabendo a prioridade dos municípios, quanto a os que pretendiam, que priorizavam para regularizar. Ficamos muito felizes com esse número, porém veio as enchentes, aí a Secretaria de Habitação teve que unir esforços, a regularização trabalhava com a habitação, trabalhava com o gabinete, era bota, colete,
e um Deus nos acuda, que até hoje, né, a gente não parou ainda, tem muita coisa a fazer. E na segunda etapa, vocês podem ver que caiu drasticamente, né, o número de municípios, consequentemente o número de lotes e dos núcleos também. E no final, os aptos a conveniar hoje ficaram 18 municípios, daqueles 100, 33 núcleos urbanos informais, perfazendo aí mais ou menos quase 6 mil lotes, convênios, né, a ser assinados. A gente está nessa fase, já vou avisar até Bento Gonçalves, a gente fez uma força-tarefa na semana passada. Até sexta vocês vão receber da minha equipe o ponto focal com quem vocês têm que falar. Vocês já estão com o prazo ali de cadastrar as propostas, os planos de trabalho. Com isso, a minha equipe técnica faz a análise de toda a documentação e nós vamos fazer um evento chamando os 18 municípios, né, com os prefeitos, para assinar esses convênios lá na secretaria. Eu dei o prazo para a equipe, né, vai um prazo até outubro, para que a gente conseguisse assinar todos esses convênios, para que eu consiga abrir a segunda fase, né? A minha ideia agora é abrir a segunda fase para que volte esses municípios ali, 80 e poucos, e que a gente consiga aí chegar numa meta de no mínimo 10 mil lotes, né? Para diminuir, né, essa regularização, essa irregularidade, na verdade, dos imóveis em todos os municípios. Falar um pouquinho só sobre o plano Rio Grande, especificamente ali no Vale do Taquari, né, onde as enchentes assolaram toda aquela região, e especificamente no município de Cruzeiro do Sul, onde teve 60% do centro urbano coberto pela enchente, né, foram destruídas 960 residências, e aí a nossa equipe lá no departamento está fazendo todo o projeto urbanístico do loteamento, é um novo bairro no Cruzeiro do Sul. A gente trabalhou nesses eixos estratégicos, né? E aqui eu vou chamar a atenção que a minha equipe, a gente fez vistoria, eu fui lá, a Letícia foi lá, os geólogos. A gente usou os recursos naturais a favor do loteamento, né? Então, a gente vai fazer, esse loteamento vai ser, com certeza, um sucesso. Não é porque a minha equipe está fazendo, mas é que os profissionais que estão projetando, já está lindo. Eu só não trouxe para vocês porque ainda não foi aprovado. Está sendo aprovado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, acho que no final dessa semana. Tá? Ele chama Novo Passo de Estrela. Aí está uma placa que nós colocamos lá, onde ainda nós não tínhamos o projeto, mas a gente queria mostrar ali para aquela comunidade, nós já estamos aqui, né, para diminuir a ansiedade deles. A gente já está trabalhando. E também o loteamento que é em Cruzeiro do Sul, São Gabriel, que a minha equipe fez todo o planejamento, o projeto, e toda a parte de instrução processual para o procedimento licitatório, né? Da mesma forma, vamos fazer também para o Novo Passo de Estrela, tá? Devemos estar concluindo aí o prazo, a gente tem reuniões de ponto de controle junto com a SPGG, SEMA, SEDUR, né, que são as secretarias envolvidas, e depois que o projeto for aprovado, a minha equipe já está trabalhando também para os termos de referência, para instruir todo o nosso PROA, que é o nosso processo eletrônico, para a contratação integrada de toda essa infraestrutura. E, por último e por fim, mas não menos importante, é o projeto do programa RS Seguro. Quem está à frente é o delegado Padilha, muitos já devem conhecer. Nós estamos fazendo um mapeamento aerofotogramétrico de 18 clusters, né? Foi um trabalho feito
pelo programa RS Seguro, aonde tem os maiores índices de violência e criminalidade. Então, é um trabalho também visto pelo governo do estado como um trabalho de prioridade, né? Porque a gente está tratando aqui de violência, maior índice de violência e criminalidade. E aí a gente tem aqui os clusters, que está no ranking, né, das prioridades. A gente já mapeou Restinga e Alvorada, falta ainda mais. Agora eles colocaram 8, antes era 18, eles deram uma diminuída. E para fechar o link aqui, esse mapeamento, a gente comprou um drone especial, a gente investiu quase 300 mil, né, o governo do estado, para que a gente faça esse levantamento topográfico em menor tempo, né? Para vocês terem uma ideia, com o drone tradicional, núcleo pequeno, a gente demorava um mês para fazer o levantamento. E hoje a gente faz em 2 dias. Com esse novo equipamento, só o governo do estado tem, e o NAIR agora comprou também para utilizar. Então era sobre isso a minha apresentação. Eu convido a todos a entrar lá no site da SEAB Digital para olhar um pouquinho mais desses projetos que estão à disposição das prefeituras, né? Eu sempre digo para os prefeitos, se vocês não vierem até ao Estado para dizer o que você precisa, o Estado não tem como ir até vocês. São 497 municípios. Então vem e já vem com o ofício na mão, porque órgão público é assim, a gente trabalha com o quê? Com o processo, né? Não é só pedir ali, não, já vem com pedido. Eu já abro o PROA e já mando. Adiante. Porque não adianta chegar lá, pedir, tirar foto e não ficar registrado o pedido. Então eu já escrevo assim, né? Vem e traz o pedido. Tá, pessoal? Obrigada então pela atenção. Muito obrigada pela sua palestra, pelo seu esclarecimento. Muito obrigada a todos os painelistas. Foi uma honra ouvir cada um de vocês. Fico muito orgulhosa. Obrigada a todos que estiveram presentes aqui. Dou por encerrado o painel e um ótimo evento para todo mundo. Obrigada.